missionário Joels, pastor Gelvan Teixeira e também o diácono Silas Cabral, todo o povo de Deus, todos os servos de Deus que aqui estão. Louva a Deus pela vida de todos. Encontrem comigo Atos dos Apóstolos. Nós iremos ler o capítulo 8. E dentro deste capítulo nós estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Só os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Diz então assim o texto sagrado: E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Felipe, versículo 12, mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos em uma noite de impacto missionário. Acredito assim, pelo que ouvi, apenas 2 áreas na noite deste dia estão assim se movimentando neste trabalho de impacto missionário. Pelo menos o que eu vi, o que eu ouvi. E eu louvo a Deus pelo trabalho que aqui nesta noite foi iniciado, está acontecendo, e o nome de Jesus será glorificado, porque a Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória de todas as coisas. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro aonde se registra a história da igreja primitiva, é onde se registra o início de um movimento que foi dado, ou melhor, que foi começado na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ele traz a nós um conhecimento acerca da obra missionária. Ele traz para nós um conhecimento muito profundo acerca do impacto que é causado quando o Evangelho é anunciado, quando a palavra de Deus é pregada. E a própria Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o nosso Senhor. Então nós acreditamos que há um impacto, há um mover de Deus em uma região aonde a palavra de Deus é anunciada. Nós acreditamos
que há um mover de Deus em uma casa, em uma família, sobre alguém que ouve a palavra do Senhor nosso Deus. E o nosso desejo esta noite é que você preste bem atenção àquilo que nós iremos ministrar, e se possível, abra o teu coração, entregue o teu melhor a Deus esta noite. Nós estamos, é bem verdade, em ar livre, mas aqui também é lugar de se adorar a Jesus, é lugar de se prestar culto a Jesus, pois nós estamos aqui para anunciar a sua palavra e também prestar o nosso culto a Ele. Queridos, Atos capítulo 8, o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, é onde de forma direta é relatada uma perseguição em massa contra a igreja de Cristo ali em Jerusalém. Embora a partir do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando os discípulos se levantam com uma mensagem de Deus, com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem cheia de graça e do Espírito Santo de Deus, é bem verdade que ali também já se inicia uma perseguição contra a igreja do Senhor, pois alguns grupos, eles se levantam contra aqueles que ministravam, contra aqueles que pregavam a palavra do Senhor nosso Deus. Mas quando nós lemos Atos capítulo 8, nós vamos perceber no seu primeiro versículo que naquele dia, escute bem, Atos capítulo 8, versículo 1, está escrito que naquele dia fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, pelas terras da Judéia e também pelas terras de Samaria, exceto os apóstolos. E quando nós estávamos orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor ministrou ao nosso coração Atos capítulo 8, para falarmos acerca do impacto do Evangelho ali na cidade de Samaria, através de Felipe, o evangelista. E é interessante que o Espírito Santo falava assim ao meu coração: Felipe, Evangelho e Samaria. E a gente às vezes fica orando: Senhor, fala comigo acerca de outro texto. Muito já se ouviu pregar, é culto ar livre, mas mais forte o Espírito Santo falava ao meu coração: Felipe, Evangelho e Samaria. Deixe-me te dizer uma coisa esta noite: o Espírito Santo de Deus aqui, ele te trouxe a este lugar também para tratar contigo. Esta noite, o objetivo de Deus maior não é somente impactar os não evangélicos, não. Esta noite, o objetivo do Espírito Santo é nos impactar, para que também saiamos para impactar as outras vidas lá fora. E pasme os senhores, é bem verdade que a Bíblia apresenta a igreja como sendo a primeira impactada pelo poder do Evangelho, para que saíssem a impactar as outras vidas lá fora. Jesus disse primeiro a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos deste poder, vocês vão sair e serão as minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos irmãos, então, Atos dos Apóstolos capítulo 8, ele vai nos trazer
Tudo isso que nós estamos dizendo aos amados irmãos esta noite, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8 e versículo 5, que Filipe, ele chega em Samaria e ele começa a anunciar a Cristo para os moradores de Samaria. A perseguição se desencadeia contra a igreja. A igreja sai dispersa, exceto os apóstolos. Mas a Bíblia diz no versículo 4 que por onde eles iam anunciando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E no versículo 5 nós encontramos o doutor Lucas descrevendo o comportamento de Filipe. E diz Lucas: e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, lhes anunciava a Cristo. Queridos irmãos, quando se ouve falar em Jesus, quando se ouve falar acerca de Jesus, as vidas, aleluia, são mudadas. Quem ouve falar de Jesus, ele ouve e ele também recebe uma mudança radical dentro do seu coração. Pois quando se ouve falar de Jesus, se ouve falar do Evangelho. O que é o Evangelho, irmão Fernando? O Evangelho é a apresentação de Jesus como o dom gratuito de Deus. O Evangelho é a anunciação de boas novas, é a anunciação de perdão em Jesus, livramento da morte eterna e privilégio de morar no céu, de estar com Jesus. É isso que é a pregação do Evangelho. E quando começamos a ler a Bíblia, nós iremos ver Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Nós iremos ver Jesus Cristo, a luz para os que andam em trevas, sendo anunciado, sendo pregado. É interessante que o próprio Cristo fazia menção acerca da sua pessoa. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, que Jesus certa vez expressou dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus nos 4 evangelhos firmou uma ordenança, uma ordenação, para que saíssemos e anunciássemos a sua palavra, para que saíssemos e falássemos sobre este evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, dizia Jesus: e disse-lhe Jesus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, já foi expressado esse texto, que Jesus dizia: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Também encontramos em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 46, que diz: e disse-lhe Jesus, oh aleluia, glória a Jesus, e disse-lhe Jesus, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse no terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pecado em todas as nações, começando por
ó Jerusalém, e de todas estas coisas sois vós testemunhas. Glória a Deus. E de fato, os discípulos começaram a pregar, os discípulos começaram a enfatizar as suas mensagens, através do que fora dado a eles, através do que fora ensinado para eles. E eles saíram a pregar debaixo de um ensinamento interessante de Cristo, quando Jesus falou em Mateus capítulo 10 e versículo 7, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Eles saíram a pregar debaixo deste ensinamento. E é interessante que antes de Jesus dar a eles este ensinamento profundo, era como se Jesus estivesse dizendo: é uma ação contínua, indo, pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. E se não bastasse essa ordenança, havia já ensinamentos de Jesus, mensagens profundas acerca da sua pessoa, acerca de quem é Ele. Em João capítulo 1 versículo 29, na última parte do versículo, nós encontramos João Batista dizendo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 6 versículo 51, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Oh, aleluia! Em João capítulo 14 versículo 6, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Diante de todos estes ensinamentos, de todas estas instruções, a Bíblia vai dizer que eles saem após ser cheios do Espírito Santo, e eles começam anunciando a palavra, e eles começam falando o Evangelho. Por que que o tema começa falando Felipe? Precisa-se de alguém, oh glória a Deus, para que se pregue o Evangelho, para que se anuncie o Evangelho. A Bíblia diz: como crerão se não houver quem pregue? Como acreditarão se não houver quem pregue? É necessário, Felipe, é necessário você que me ouve, é necessário você que me escuta, acordar e despertar para esta verdade, acordar e despertar para este ensinamento. Oh glória a Deus, precisamos sair e anunciar o Evangelho. Oh glória a Jesus. Atos capítulo 5 versículo 42 diz: e todos os dias no templo, e todos os dias no templo, mas não para por aí, ele vai dizer também: e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja absorveu a mensagem, os ensinamentos, e agora eles estão cumprindo. Certo é que quando
os discípulos pregavam a Cristo, os sinais seguiam, Jesus salvava, Deus estava com eles. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus esta noite, Ele marcou este lugar, para te dizer, amigo, irmão em Cristo Jesus, eu conto contigo, para uma grande obra de evangelização. Deus conta com o Felipe para uma grande obra de evangelização. Deus conta comigo e com os senhores que me ouvem esta noite para um grande trabalho de pregação da palavra de Deus. Estamos vivendo a última hora e o Espírito Santo esta noite diz: despertai e anuncie a minha palavra. Oh, glória a Deus. Quando nós começarmos a anunciar a palavra, começará a acontecer salvação, libertação. É isso que está registrado em Atos capítulo 2, versículo 47, parte B. Diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em Atos 5:42 eu li que eles todos os dias estavam anunciando. Eu também expressei Romanos capítulo 10, que para alguém crer é necessário que alguém pregue. Deixa eu te dizer, matões, pessoas se arrependerão aqui, mas é necessário que saiamos e pregamos, que saiamos e anunciemos a palavra do grande Deus. Oh, aleluia! Quando nós pregarmos o Evangelho, quando Filipe anunciava o Evangelho, os sinais começavam a acontecer em Samaria. Oh, glória a Jesus! Irmão Fernando, nós estamos em ar livre, eu sei, mas eu já falei de Jesus essa noite. Só em eu ter citado João 1, versículo 29, parte B, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não existe maior mensagem para o ímpio se arrepender do que saber que Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Não existe maior mensagem como a de João 14:6, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai até Deus do céu se não for através de Jesus. Olhe para mim aqui e entenda uma verdade: não existe salvação em homem algum, não existe salvação em coisas que são semelhantes de coisas que estão nos céus, que os homens tomaram e criaram e formaram para honrarem, para reverenciarem. Não existe salvação nessas coisas, só existe salvação em Jesus. Ele mesmo disse: ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de mim. Glória a Deus. Oh, aleluia. Esta noite Jesus te convida, você que me ouve de perto e também me ouve de longe, esta noite Jesus te convida para uma mudança radical. Esta noite Jesus te convida para uma mudança extraordinária. Esta noite Jesus te convida para o abandono do pecado, para o abandono das práticas mundanas, para o abandono das práticas carnais. Ei,
Ei, esta noite Jesus te convida, porque o desejo dele é te levar para o céu, é te perdoar, é te dar um novo nome. Ele te convida esta noite. E a Bíblia diz assim: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tu sabe que Jesus está falando contigo hoje. Tu sabe que Jesus é a única fonte de perdão. Não existe outra fonte de perdão. Então Filipe anunciava o evangelho em Samaria. Eu quero falar sobre o segundo ponto. Tem mais coisas, mas nós vamos encerrar no segundo ponto, porque eu crerei que será o necessário para que alguém saia daqui esta noite convicto de que o evangelho é poder de Deus, convicto de que a pregação da palavra é a única coisa que pode te tornar a viver. Haja vista que Paulo escreveu à igreja de Éfeso que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando encontramos a Jesus, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida e vida em abundância. Esta noite, o desejo de Deus é que você entenda: no pecado nós estamos mortos, mas em Jesus nós estamos vivos e temos esta vida estendida até a eternidade. Glória a Deus. Segundo ponto, o resultado na vida daqueles que ouvem a pregação do evangelho. Atos capítulo 8, versículos 6 e 8, diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que, escute bem, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. 12 e 13. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Filipe, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Escute bem: em Samaria, quando a palavra começou a ser anunciada, começou a ser pregada, maravilhas começaram a acontecer. E eu falo isso como homem de Deus aqui agora. Sinais acontecem quando pregamos a palavra de Deus. Seria bom que todos fossem visíveis, mas existem sinais invisíveis, nós não estamos vendo, mas está acontecendo agora. Eu falo isso porque eu sou testemunha. Glória a Deus. Quantos conhecem o Senhor Domingo Dodó, ali no bairro Matador? Eu creio que todos conhecem. No início da minha fé, eu estava pregando em um culto evangelístico, e eu falava justamente isso, que Jesus curava enfermidades, e assim como naquele dia, eu abro a minha boca aqui e digo: e esta noite, Ele também está curando enfermidades. Quantos acreditam? Glorifiquem a Deus. Caminhando para o hospital, um problema de coração muito sério, conhecido coração grande, por muitas vezes levado ao médico, as ânsias da morte. E nós estávamos em um culto na frente da casa dele,
Eu acho que o missionário Joelson se recorda do irmão Machadinho, que morava ali em frente à casa dele ainda. O culto era lá. E quando nós começamos a dizer que Jesus curava, Jesus entrou dentro do quarto dele, ele acamado, glória a Deus, e colocou a mão dele, a mão que pode curar, a mão que pode tirar enfermidades, e ele sentiu algo tocar em seu peito, e a ânsia de morte sumiu na hora. Depois ele procurou o irmão Machadinho e disse: ei, irmão Machadinho, deixa eu te perguntar uma coisa, cadê aquele jovem que pregou na porta da tua casa? Ele disse: por quê? Eu tinha um problema de coração, mas enquanto ele dizia que Jesus curava, eu senti algo me tocar. Aleluia, aleluia. A ânsia de morte me deixou na hora. Eu fui no hospital, repeti as mesmas coisas para saber do meu problema, e me disseram: tu não tens mais problema de coração. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e esta noite ele pode te curar aí aonde tu estás. Ele pode tocar nesse teu coração que está enfermo. Ele pode tocar no teu sangue, nos teus pulmões. Diz: Jesus tem poder para curar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça do Espírito Santo de Deus esta noite. Enquanto Filipe pregava, os sinais aconteciam. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz curas físicas. Sim, Senhor. Por que você falou desse testemunho, Fernando? Para alimentar a fé de alguns aqui. Porque eu creio no que eu estou pregando e eu vou orar por você. Você que está enfermo aqui, você que está na tua casa e crê, vem aqui. Jesus tem poder para te curar. Oh, glória. Eu não sei se alguns aqui da Monte Carmelo vão se recordar. Uma vez eu estava pregando lá numa noite, ainda no tempo do irmão Francisco Nachu. A avó da irmã Ravena sentia um problema pós-cirúrgico. Enquanto nós pregávamos, Jesus colocou a mão lá no problema. Ela me disse assim depois: meu filho, eu sentia muitas dores em uma cirurgia que eu havia feito, mas naquele dia, enquanto tu pregava, eu senti um fogo passando sobre o problema e a dor desapareceu. Eu abro a boca aqui em nome de Jesus para te dizer: aquilo que o homem não pode solucionar, ele pode até começar, mas se ele não solucionar, Jesus tem poder. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Paulo dizia: eu não me envergonho deste evangelho, pois é poder de Deus. Este evangelho que nós estamos aqui esta noite é poder de Deus. Está escrito também que após Jesus enviar os 70, na volta eles chegaram muito alegres diante de Jesus. Lucas 10 e 17, e eles chegaram dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitavam a nós. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eles disseram até, era um acréscimo. Eles não disseram, mas eu posso conjecturar: paralíticos eram curados, coxos também eram curados, cegos também recebiam a visão, pessoas com problemas auditivos também eram curados. Ei, pessoas com lepra lá no leprosário também eram curados. Eu creio neste evangelho que ainda coloca poder sobre a vida daqueles que o anunciam.
Oh, maravilhoso Jesus. Aleluia, Jesus. O que falar da chegada de Jesus em Betânia? O que falar da chegada de Jesus em Gadara, Cafarnaum? O que falar da chegada de Jesus na pequena aldeia chamada Naim? Eu disse no início que o Evangelho é a exposição de Jesus como dom gratuito de Deus. O que eu estou dizendo aqui agora é o que falar de Jesus, ou melhor, o que falar de uma casa que receber Jesus esta noite, irmão José Colasso. O que falar? Fernando, quer dizer que eu vou ser curado? Ele pode não te curar quando tu aceitar a Jesus, quando tu o aceitar, mas vai acontecer uma obra, um milagre extraordinário que ninguém pode fazer. O quê? A salvação da tua alma. Com isso aqui, eu corro para ensinar, para encerrar, melhor dizendo. Quando o Evangelho chegou lá, sinais começaram a acontecer, muitas curas, muitas maravilhas. Só que em segundo lugar, começou a haver naquela cidade grande alegria. Jesus, em João 17, quando ele orava pelos seus discípulos, ele dizia assim: Senhor, agora eu vou para ti. Eu digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completas em si mesmo. O mundo não produz alegria em proporção eterna, não. Você pode receber uma alegria agora, momentânea, passageira, mas talvez quando você chegar em casa, que vir à tona os problemas, as dificuldades, você vai se esquecer desse momento de alegria. Mas só que Jesus é diferente. Ele chegou a dizer: a minha paz eu dou a vocês, e não a dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz, irmão Fernando? É uma paz passageira. Mas a paz que Jesus Cristo dá é uma paz eterna. É por isso que muita gente não entende. Fulana de tal perdeu um parente, mas mesmo assim vai para a igreja alegre. Fulano de tal recebeu um grande prejuízo em seu negócio, mas mesmo assim vai para a igreja alegre. Fulano de tal está passando por uma crise familiar dentro do lar, mas mesmo assim vai para a igreja alegre. Ela está passando por uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim vai para a igreja muito alegre. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela não se constitui, ela não se limita, ela não se adequa apenas a um momento. Não, a nossa felicidade, ela está em Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é eterno. E se Ele é eterno, a tua alegria será eterna. Eu não digo que você não vai ter problema, que você não vai passar por aflição, mas eu te digo uma coisa: diante destas coisas, Ele será o seu tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nos ajude esta noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Última coisa para encerrarmos. Quando a pregação do Evangelho chegou em Samaria, começou a acontecer salvação. Eu vou repetir mais uma vez.
quando o evangelho começou a ser pregado em Samaria, começou a acontecer salvação. Versículos 12 e 13 nos dizem que, quando o povo começou a ouvir o evangelho, eles começaram a crer e a serem batizados, tanto homens como mulheres, até o próprio Simão. Versículo 13. Simão era um mágico, um enganador que havia em Samaria. Em Samaria, Simão era o centro das atenções, o místico, o mentiroso. A Bíblia diz que Samaria olhava para ele e dizia: este é uma grande virtude de Deus. A Bíblia diz que desde o menino pequeno até o mais velho, até o ancião, todos acreditavam que Filipe era um ser divino. Mas no dia que o evangelho chegou em Samaria, oh Jesus, não houve mais espaço para esta mentira mística. Não houve mais espaço para esta prática de pecado. Tinham Felipe, ou melhor Simão, como um ser divino. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o evangelho chega, a idolatria, ela também é retirada. Por quê? Porque Deus, somente Deus, merece a nossa atenção, merece o nosso culto. E é isto que o evangelho faz. Ele retira toda a atenção de A, de B, e coloca essa atenção somente em Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Filipe pregou e a salvação começou a tomar de conta de homens e mulheres naquela cidade. Outra coisa interessante, queridos, oh glória a Deus, é que a Bíblia Sagrada nos ensina que toda a finalidade da pregação do evangelho é exclusivamente esta: remissão de pecados. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está registrado que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 4, versículo 41 e 42, que após 2 dias de pregação, Jesus pregando ali em Sicá, território samaritano, diz a Bíblia que apenas após 2 dias de pregação, toda a cidade de Sicá creu em Jesus, por causa da pregação do evangelho. E é linda a convicção do povo de Sicá, que eles chegaram para a mulher samaritana e disseram: olha, já não é pelo que tu disse que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido, aleluia, pois nós agora mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Se coloque de pé comigo.